voltando aqui agora. Vocês já perceberam que Paulo Góes chegou na área. Ele não perde uma, a verdade é essa. Sempre que convidado ele está aqui conosco, sempre contribui. Felipe, eu lhe fiz uma pergunta e assim, a gente faz as perguntas aqui e a gente não pode fugir, tá? Meu amigo, a gente, por exemplo, agora está chegando um período, e Camila sabe disso, vocês talvez não, vocês sempre saem de condomínio, se diverte, vai pro carnaval, bota a camisa do Boa Paixão Maravilha. Olha aí. Mas a gente enfrenta isso, né, Mila? Direto. O pessoal entra e sai do condomínio, traz o parente do interior, vem alguém de fora. Meu amigo, controle de acesso. Hoje você implanta, instala, coloca lá para rodar. Você tem alguma sugestão? Eu lhe perguntei qual o melhor controle de acesso. Existe um melhor ou existe uma combinação de fatores que faz com que a gente tenha uma maior segurança para os nossos condomínios? Inicialmente, o que eu sugiro não é o melhor ou que não seja o melhor. Eu sempre procuro entender qual é a necessidade, qual é a dor do cliente e de que forma eu vou aplicar aquela solução tecnológica para que resolva o problema dele, tá? Essa questão de qual equipamento, por exemplo, eu vou utilizar, eu não vou me prender muito à marca, mas é a capacidade técnica daquele equipamento. Eu posso estar no centro da cidade, eu posso estar em um local de beira de praia, então eu tenho que entender ali qual é o fabricante, qual o modelo que vai me atender melhor. Em termos de controle de acesso hoje, a gente é comum utilizar reconhecimento facial. E é seguro? Sim, é seguro desde que você utilize configurado da forma adequada, tá? Mas o pessoal fala muito que prefere o cartão de acesso. Se você tivesse que questionar, por exemplo, escolher entre o cartão de acesso, a biometria digital e o controle facial, qual é o mais seguro hoje? O que é que você recomenda? Vamos lá, reconhecimento facial, pessoal. Por quê? Biometria, por exemplo, os terminais biométricos, o simples calor do dia pode interferir na eficiência do equipamento, tá? Eu sou uma pessoa que transpiro muito, então eu posso chegar com o dedo suado ali, colocar o dedo, validar minha entrada e a pessoa que vem atrás, o próximo morador, visitante, ele ter dificuldade. E aí eu teria que ter uma pessoa ali para limpar aquele terminal. Aí o que é que pode acontecer? O cara, não sabendo, utilizou um detergente que não pode colocar no sensor do equipamento. Danificou. E agora, como é que a gente resolve esse problema? O reconhecimento facial ele começou a ser mais aprimorado, mais utilizado, principalmente no período de pandemia, justamente por conta desses detalhes. A gente teve aquele cuidado todo de limpeza, né? Da questão sanitária. E aí você chegar de repente no portão do seu condomínio, colocar o seu rosto ali e o equipamento liberar o seu acesso, aquilo ali foi de crucial para as pessoas. Perfeito, velho. Mila, período de carnaval, os condomínios estão aí começando a encher novamente, né? A gente tem esse período do início do ano, janeiro, que dá aquela esvaziada, mas agora a gente começa a sofrer com os aluguéis por temporada. Você está enfrentando essa dificuldade também, Mila? O problema dos aluguéis por temporada é que assim, a gente percebe um aumento da quantidade de pessoas transitando no condomínio, mas não são todos os condôminos que têm o cuidado de informar a gente que alugou o apartamento. Normalmente chegam lá até porque sabe que em algumas convenções e tudo mais é proibido. A gente já tem jurisprudência, inclusive, em relação a isso. Então chega e fala assim, não, estou cadastrando aqui meu primo que veio do interior. Vou cadastrar meu amigo que vai passar um tempo aqui. Então, nossa maior dificuldade hoje é em relação a isso. Fora os que, na verdade, os que não cadastram, né? Os que acabam acessando com eles e aí não tem esse cuidado de cadastrar. Ou seja, amplia E a possibilidade de problemas né? para o condomínio. Exatamente. Acaba deixando o condomínio, de certa forma, o controle de acesso vulnerável, né? Depende, Raul. Aproveitando aí o gancho do comentário da Camila, um diferencial é justamente como é tratado essa questão do sistema que está implantado no condomínio. Alguns clientes nossos, por exemplo, em questão de aluguel de temporada, o locador ele é obrigado a informar o condomínio através de documentação, um contrato mesmo que por pouco tempo, e as pessoas, nós disponibilizamos, por exemplo, um sistema que o próprio morador ele pode cadastrar ali o visitante ou a pessoa que ele locou aquele imóvel, certo? Mas essas informações precisam antes ser validadas pelo gestor do condomínio. Eu lancei todos os dados pelo meu aplicativo
no sistema vai chegar a informação, um pop-up lá para o gestor, ele vai entrar em contato com o proprietário e vai confirmar esses dados. A partir daí você já consegue ter o controle efetivo das pessoas que estão acessando. E, inclusive você dá os níveis de permissão dos ambientes. Se é um visitante temporário, ele não vai, por exemplo, acessar a academia, ele tem horários mais específicos para acessar, por exemplo, piscina, salão de festa. Então a gente consegue já fazer uma manobra para dar um conforto, uma segurança maior para a equipe de gestão do condomínio. Muito bom, bacana, Felipe. Doutor, vou trazer de volta para a conversa. Vamos lá. Nós, eu e Camila, somos síndicos e a gente escuta bastante a ideia a gente sabe que somos representantes legais do condomínio, mas com a introdução da LGPD ao ambiente condominial, surgiu uma dúvida: quem é o responsável pelo cuidado e tratamento dos dados que entram e saem dos sistemas do condomínio? Seria de fato o síndico? Bom, vamos andar um pouquinho aqui na legislação para vocês poderem entender. Dentro da LGPD, a gente tem o controlador, o operador. Controlador é o condomínio. É o condomínio. Ele controla os dados. Quem vai operar os dados, fazer tratamento de dados é o operador. Agora, você precisa sempre estar interligado. Porque o controlador, ele determina o que vai ser feito, você vai determinar, e o operador é que vai executar. Então o operador seria as figuras do condomínio. Uma administração. Você contratou o trabalho dele, ele é um operador. É responsável por alimentar, ele é operador ali. Então agora, ele infelizmente teve um problema de vazamento de dados, uma violação de dados lá na empresa dele. Passamos as informações dos moradores para ele. Você passou as informações, houve esse problema lá. Graças a Deus não vai acontecer isso, você não vai com a imagem. Pois é, nesse momento, eu que sou morador, eu vou acionar você. O condomínio. O condomínio. Mas ele vai acabar participando por causa da responsabilidade solidária entre vocês. Por isso que é importante que você, quando for contratar ele, ou qualquer outra empresa, saber se essa empresa já está adequada à LGPD. Essa era a próxima pergunta que eu ia lhe perguntar. Se ele não estiver, fala muito a ideia de adequação. O que seria adequar à LGPD? Muito bem. Adequar, a gente tem hoje um programa de adequação à LGPD. Esse programa, eu digo programa, porque projeto tem início, meio e fim. Um programa nunca vai acabar. Ele vai estar sempre se reciclando. Tem jeito. Então, o programa eu vou examinar a sua empresa. Faço um check-in da empresa. Checklist de todos os pontos da sua empresa. Depois disso, a gente vai trabalhar com a conscientização, treinamento, fazer o data mapping, depois o gap analysis para a gente ver quais são as lacunas que foram identificadas, preparar um projeto para depois implantar e monitorar. Ou seja, eu vou pegar a sua empresa, saber todas as questões que você tem que estão adequadas ou não. O que não tiver adequado, meu trabalho é fazer. Eu tenho um contrato, esse contrato reza sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho o consentimento dos moradores para poder ter a imagem deles. O morador, quando vai embora do seu condomínio, do seu prédio, como é que fica as informações dele? Você descarta? De onde você descarta? Quando o senhor traz essa ideia de programa de adequação, numa situação como essa, nós teríamos que ter um plano de tratamento, ainda que as pessoas não estivessem mais no condomínio. Você tem que, dentro do projeto, vamos guardar essa imagem durante tanto tempo. Eu tenho documentos que eu vou guardar, tenho documentos que eu vou descartar. Voltando aqui lá antes do Paulinho chegar, na LGPD, menos é mais. Eu não preciso saber qual que é a religião de Paulinho para contratá-lo. Para que eu vou saber disso? Mas eu vou botar, se eu vou colocar. Sim. Que diz respeito. Então, sempre você pensar que há uma responsabilidade solidária entre você, condomínio,
E o prestador de serviço, o fornecedor de serviço, não vai ter. E uma coisa que é até importante, aproveitando essa questão da segurança, da forma como é tratado, a gente sempre opta em treinar a equipe do condomínio, do nosso cliente, para que ele mesmo faça o lançamento dos dados. Justamente para a gente não criar essa ponte de ligação empresa, prestadora de serviço, condomínio. Então você tem dois grupos ali tratando as mesmas informações. O risco de eu responder isso juridicamente é muito grande. Então é preferível que eu faça um treinamento técnico, tire todas as dúvidas daquele sistema que eu estou implantando no condomínio. Inclusive, né, normalmente quando eu falo isso porque ele presta serviço em dois condomínios. Eu estou síndica. E esses treinamentos acontecem no próprio condomínio, com os equipamentos do condomínio. Bacana. Paulo, A qualquer hora, a qualquer dia, faz com que você tenha um êxito maior. Eu já tive a oportunidade, doutor Fernando, de aplicar a LGPD numa empresa que já tinha Arlo, não sei, acho que 4, 5 ou 6 certificações distintas. Quando ele chegou, ele falou, poxa, é muito mais fácil aplicar isso, porque já tem toda uma governança, todo um controle tecnológico, todas as barreiras necessárias, do que o que eu sempre converso com ele. Chegar num condomínio qualquer, ou chegar numa empresa qualquer, e o condomínio é válido tanto quanto a empresa, numa mesma complexidade, no mesmo nível de acurácia, e você chegar lá no condomínio, não tem regra, não tem, ou na empresa, não tem controle nenhum, não tem barreira física, não tem nada, e aí você tem que começar do zero. Então não adianta pegar assim uma LGPD e dizer, vamos aplicar agora, chamar o Felipe para instalar a câmera de vídeo, fazer reconhecimento facial ou reconhecimento por íris. Não vai dar certo. Se você não tiver os controles necessários internos para poder alicerçar de maneira sistêmica, através de procedimentações, de procedimentos do como fazer, por que fazer, com qual objetivo e, sobretudo, treinando, comunicando, socializando as informações, no primeiro momento uma brecha vai existir. No primeiro momento, o próprio morador ele vai se utilizar dessa brecha como algo para ele, em momento próprio. Eu vou lhe trazer aqui agora como morador curioso. Hoje você é o nosso condômino, ou como diria a nossa amiga de São Paulo, Vanessa, condemônio. Você trouxe algumas perguntas que acabam batendo na nossa porta ali diariamente. Pergunte para Felipe. Por exemplo, Filipão, você tem um irmão gêmeo, meu irmão. Seu irmão gêmeo, ele vai se passar por você através de um sistema de reconhecimento facial? O quanto isso poderia prejudicar uma lei geral de proteção de dados a partir do momento que um dado que não é seu está sendo transmitido por uma outra pessoa e que pode ter algum tipo de acesso errôneo, indevido, e ocasionar qualquer tipo de problema dentro do condomínio, onde você pode responder por ele. E aí, como é que funciona isso? Se eu estiver utilizando a tecnologia da forma errada, sim. Aí eu entro na parte técnica. Então você está falando de gestão de riscos, né? Gestão de risco. Vamos minimizar os riscos cada vez mais. Exatamente. É comum, por exemplo, a gente ter alguns clientes que questionam que leva muito tempo para conseguir entrar no condomínio. Aquele tempo que ele disse que parece ser 10 minutos, 15 minutos, na verdade são poucos segundos. Por quê? Um reconhecimento facial, por exemplo, ele faz a leitura da sua face, a maçã do seu rosto. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo, a profundidade, os detalhes ali do enquadramento da imagem, o terminal ele consegue distinguir quem é quem. Então, se eu tiver configurado o equipamento da forma adequada, na margem adequada, eu vou saber se é João ou se é Francisco. Se eu não tomar esse cuidado, óbvio que vai acontecer. Com qualquer fabricante, você vai diminuir o nível de validação e ele ali fatalmente vai confundir outra pessoa. Infelizmente, eu já tive a infelicidade de chegar em um condomínio que eu parecia em algumas características Interessante. De face com o administrador e eu detectei que eu tive acesso porque o nível de configuração do equipamento estava muito baixo. Então, ou seja, é possível então a gente evitar que um gêmeo se passe para o outro. Sim, é possível. A gente consegue inclusive fazer teste prático ali na hora para poder justamente esse ajuste que é necessário ali a gente garantir que quando o equipamento lê ali, ele sabe se é um ou se é dois. Certo? Gente, o papo passou rápido. Infelizmente, já bateu o tempo aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar hoje, especialmente, o contato de Felipe. O contato do Dr. Fernando, a gente vai deixar registrado aqui no vídeo.
E vocês que estão assistindo o programa hoje, que tiverem dúvidas, entrem em contato com eles. O Dr. Fernando já demonstrou uma vasta experiência aqui no LGPD, Felipe também muita experiência na área de controle de acesso, tecnologia da informação aplicada a condomínios, não só a condomínios. E Paulo, meu caro, também vou disponibilizar o seu contato para que as pessoas entrem em contato com você. Paulo atua na área de auditoria, tem uma proposta muito bacana para poder prestar consultoria ao condomínio, inclusive a condomínios, né? Inclusive na área de adequação LGPD, mas não somente a adequação LGPD, a todas as ISOs possíveis. Paulo já atua dessa forma. Mila, posso deixar o teu contato também? Com certeza. Fica à vontade. E hoje a gente vai fazer, a gente fala nesse vamos ter um especial, mas hoje vai ter um especial. A gente vai fazer um bate pronto aqui, Dr. Fernando, Paulo e Felipe, coisa rápida aqui, depois que a gente finalizar aqui, para a gente publicar depois, e você que está curioso vai ver mais perguntas como essa de Paulo, com aquela, como a gente fala aqui na Bahia, aquela pergunta cabulosa. E eu quero ver Felipe e Dr. Fernando conseguirem responder as perguntas cabulosas do nosso querido Paulo Góes. Tá O bom? desafio tá cedo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, e se inscrevam. A gente quer chegar à maior quantidade de pessoas possíveis. E se você quer participar, entre em contato conosco, entre em contato com o Felipe, se quiser ter acesso às informações de controle de acesso, entre em contato com o Paulo, com o Dr. Fernando e com Camila, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Detalhe, a gente vai almoçar, tá bom? E hoje tá gostoso.